Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta liturgia em que nós celebramos o segundo domingo do Advento, temos aí uma figura muito importante que nos ajudará a pensar, a nos preparar para a celebração do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a figura de São João Batista. O próprio Jesus, quando foi falar de João Batista, ele disse: dentre todos os nascidos de mulher, ninguém é maior do que este homem. Ninguém é maior do que este homem, porque ele é o mais importante dos profetas. Nós vimos e nós conhecemos a história de São João Batista. São João Batista é filho de Zacarias e de Isabel, que já na velhice tiveram então e conceberam então a João Batista. João Batista foi primo de Jesus Cristo. Quando Nossa Senhora estava grávida e ficou sabendo que estava grávida pela anunciação do anjo, Nossa Senhora se dirigiu a uma cidade de Belém e foi lá na casa de Isabel. E quando saudou Isabel, tanto a mãe, Isabel, como o filho, que ainda não tinha nascido, João Batista, ficaram cheios do Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo ali. João Batista nos ensina muitas coisas, muitas coisas. Aquela frase que nós conhecemos tanto, que se diz: eis a voz daquele que grita no deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai suas veredas. É uma frase que está então em Isaías, no profeta Isaías, e que foi cumprida em São João Batista. Eis a voz daquele que grita no deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai suas veredas. Diz também a palavra de Deus que São João Batista, ele crescia e foi para o deserto, e ficou um tempo no deserto, e só voltou do deserto depois, quando teve a sua vida pública, depois para pregar um batismo de conversão. Por isso é a voz daquele que grita no deserto. Indo para o deserto nos ensina que muitas vezes pela correria do dia a dia, nós precisamos de ter um tempo de deserto, um tempo a sós com Deus, aonde nós devemos escutar as vozes, a voz de Deus dentro do nosso coração e deixar as vozes do mundo de lado. Quando se diz preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas, essa frase significa e segue a imagem daquilo que acontecia na época de Jesus. Veredas são as trilhas dos campos. Não tinham estradas pavimentadas como nós temos hoje. Mas quando um rei ia passar por aquele local, por um determinado local, aquelas trilhas que estavam ali eram endireitadas, eram pavimentadas, para que a carruagem real pudesse passar e passar de forma tranquila. Por isso ele é aquele que vem preparar os caminhos do Senhor. Segundo essa visão, é aquele que vem pavimentar a estrada para que Jesus, o Rei, possa passar por essa estrada. E como foi essa pavimentação de estrada? Como foi endireitar essas veredas que São João Batista fez? Foi pregando um batismo de conversão, um batismo de arrependimento. Esta é a palavra-chave para celebrarmos São João Batista, para celebrarmos essa figura que nós temos neste segundo domingo do Advento. É a palavra-chave, arrependimento. O que é arrependimento? É mudança. Você estava caminhando por uma determinada estrada, você estava por um caminho, você percebe que aquele caminho está errado e você muda de caminho e você vai para outro caminho. O contrário de arrependimento é o orgulho.
Porque nesse mundo, meus queridos irmãos e irmãs, não tem ninguém que não possa errar. Todos nós somos passivos de erro. E dentro da nossa família, quantas vezes a gente não fala uma palavra áspera, uma palavra grosseira, e depois a gente pensa, nossa, por que eu agi no impulso daquela forma? O arrependimento que São João Batista está pregando é você ter a capacidade de analisar a sua postura, as suas ações, e ter a capacidade de pedir desculpas, de pedir perdão, de dizer, olha, eu me arrependi da forma que eu fiz, da forma que eu falei, da forma que eu agi, eu me arrependi. O orgulho, o que o orgulho faz? O orgulho, ele tira essa capacidade. A pessoa pode até chegar um momento de dizer assim, olha, aquilo que eu fiz não estava bem, eu errei. Mas o orgulho, quando fala forte, ele diz, eu errei, mas eu não vou pedir desculpas. Mas eu não vou falar que eu reconheço que eu fui fraco naquele momento. Eu não vou falar que eu reconheço que eu errei. E aquilo pode se transformar numa bola de neve. E a pessoa pode ficar chateada para sempre, com traumas e tudo mais. Isso principalmente da nossa família, viu? Junto com aquelas pessoas que a gente vive, convive todos os dias ali, ó. Nós precisamos ter a capacidade do arrependimento que dizia São João Batista. Para a gente preparar os caminhos do Senhor, para que o Senhor possa ser verdadeiramente louvado, agradecido, exaltado na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Esta é a postura principal que nós devemos ter, o arrependimento. Termos a capacidade de analisar a nossa postura, e quando eu digo isso, não é para você ficar pensando no outro. Ah, é verdade, tal pessoa tem que se arrepender e vir pedir perdão para mim. Não. Quando eu digo de arrependimento é você, eu, ter a capacidade de pensar nas nossas ações. E dizer para Deus, olha Senhor Deus, eu sei que eu errei e eu preciso pedir perdão. Eu preciso reconhecer o meu erro. Se a pessoa não quiser te perdoar, se a pessoa ela der risada de você, ou se ela não aceitar, isso é uma coisa da pessoa com Deus. Você deve fazer este caminho de conversão, de arrependimento na sua vida, porque essa é a vontade do Senhor para nós. Isso faz com que nós possamos reconhecer que nós somos pecadores. E aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, segundo tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Todos nós devemos nos arrepender. De uma coisa ou de outra, devemos nos arrepender. E assim, melhorar a nossa postura. Peçamos a intercessão de Maria, Mãe de Deus, e de São João Batista. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São João Batista, rogai por nós.